Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria, com muita satisfação que compareço novamente a esta casa. A última vez que estive foi na homenagem ao nosso querido, inesquecível Eduardo Campos, e agora para homenagear o seu querido avô e nosso querido e eterno presidente. Cumprimento, entretanto, antes de começar a oração, o nosso companheiro deputado que preside essa sessão, o ilustre deputado Tadeu Alencar, a ministra do Tribunal de Contas e filha do homenageado, e a querida amiga Ana Reis, o governador do meu estado, jovem, operoso, eficiente, capaz e responsável governador de Pernambuco, do meu estado, Paulo Câmara, o querido amigo, também governador daqui da nossa cidade do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, o prefeito da cidade do Recife, companheiro Geraldo Júlio, a deputada Luciana Santos, aqui em nome dela, todos os partidos que estão aqui representados, e ela representa o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, o deputado Vivaldo Barbosa, vice-presidente nacional do PPL, que também nos honra com a sua presença. Destaco também aqui a presença, o nosso querido presidente da Fundação João Mangabeira e secretário-geral do nosso partido, o companheiro Renato Casagrande, que nos honra aqui com a sua presença e compõe a mesa. Também cumprimento com muita alegria, com muita satisfação, uma grande figura da vida pública nacional, que é o senador Pedro Simon. É com muita alegria que nos recebemos, que ele accedeu ao convite, porque era um grande amigo do Dr. Miguel Arraes, e ambos se admiravam mutuamente. E não, agora, por último, não por ser menos importante, mas cumprimento o doutor José Almino Silva Neto, que representa a família Arraes, e nele todos os filhos, netos e bisnetos que estão aqui presentes, que nos honra com a sua presença. Também o senador Fernando Bezerra Coelho, o nosso líder no Senado Federal, que acaba de chegar, o senador Antônio Carlos Valadares, a senadora Lídice da Mata, que é uma das autoras, juntamente com o deputado Tadeu Alencar, desta sessão. Cumprimento também todos os senhores deputados e deputadas, a militância do PSB aqui representada, os dirigentes, os presidentes estaduais, todos sejam bem-vindos. Uma honra voltar ao Congresso Nacional, nessa ocasião distinguido pela oportunidade de fazer uma reflexão sobre a vida e obra do governador Miguel Arraes de Alencar, que, como todos sabem, completaria 100 anos no dia 15 de dezembro de 2016. Um século de mudanças aceleradas e, apesar dos avanços, das evoluções em termos tecnológicos, muitas das demandas de justiça social já presentes ao longo da vida de Miguel Arraes permanecem amplamente irrealizadas em 2016, alimentando sonhos de que um outro futuro é possível e é desejável. É justamente por essa grande brecha no tempo que preenche de sentido pensarmos em um legado, como que nos deixou Miguel Arraes. Inicialmente, vale refletir sobre o ato de legar em si mesmo. Só os verdadeiros laboriosos têm algo a destinar ao futuro no termo de suas existências. E, para tanto, o trabalho que realizam deve ser necessariamente criativo, como foi o do homenageado. Afinal de contas, quem lega algo tomado a outrem, condena seus herdeiros a uma riqueza que é objeto de disputa, até o ponto de poderem ser apartados dela. Legar algo, portanto, não é um ato de desejo apenas, mas a consequência da generosidade dos seres que devolvem ao mundo mais do que aquilo que receberam e lhes foi dado ter. Generosidade, amor pela humanidade, é justamente o que distinguiu Miguel Arraes de Alencar, como ser humano e como governante. Com uma certa licença poética, é possível dizer que toda a sua vida girou em torno de uma única imagem, a da gente sentenciada à morte pela seca e pela miséria, sem que lhe fosse imputado crime algum. A indignação contra essa injustiça levou junto a si como uma espécie de lente que lhe permitiu ver o mundo não segundo o seu lugar de nascimento, mas na perspectiva popular.
Foi por isso que se ocupou das coisas simples e materiais, como água potável, esgoto sanitário, iluminação pública, eletrificação rural, melhoria nas relações de trabalho, no famoso Acordo do Campo, saúde, educação, documentação da população. Moveu-se, sobretudo, pela ideia de dar a abstração que a lei anuncia, que as convenções internacionais propalam, uma expressão concreta. Não lhe restou, portanto, a noção de uma dignidade, não lhe bastou, portanto, a gestão de uma dignidade que é aclamada no discurso e abrogada pela realidade. Generoso, não agiu para se tornar credor da população e lhe cobrar, a cada ciclo eleitoral, a fatura correspondente em votos. Sua paga, no agir, era uma espécie de conformidade de coração e consciência, razão pela qual desenvolveu uma verdadeira pedagogia política, cujo ânimo foi o da emancipação. Foi, sim, um líder, mas sempre desejou encaminhar sua gente à liberdade, tornando o sujeito de sua própria existência e de sua própria história. O movimento de cultura popular, a alfabetização de adultos, o teatro eram estratégias dessa pedagogia, com a qual pretendia não exatamente se reeleger, mas fundar um povo soberano. Soberano para quê? Para realizar um projeto político amplo, inclusivo, fraterno, ou seja, o desenvolvimento do Brasil, incluindo o povo. Miguel Arraes foi um estudioso desse tema, que desenvolveu e formulou com base em uma sólida leitura política. Deriva desse elemento, ou seja, da compreensão das forças que interferiram sobre os territórios e riquezas do mundo subdesenvolvido, a concepção de que o processo de desenvolvimento deveria ter uma expressão nacional, como sua condição de possibilidade. A qualidade desse desenvolvimento foi pensada por Arraes dentro de uma perspectiva absolutamente contemporânea e, em consequência, tinha por prioridades ciência, tecnologia e inovação. Entende-se, de maneira simples, portanto, o que o levou a criar a primeira Secretaria de Ciência e Tecnologia do Nordeste, a investir em produção de fármacos e também fundar o primeiro laboratório farmacêutico da região e com base neste, disseminar as farmácias populares em Pernambuco e, finalmente, a sugerir que o PSB ocupasse a pasta de Ciência e Tecnologia no governo federal. As palavras-chave, o cerne do legado de Arraes são, portanto, prioridade às iniciativas em favor dos que mais precisam, fomento da cidadania e emancipação popular, desenvolvimento nacional com base na ciência, tecnologia e inovação. Tudo em exata conformidade com a divisa do socialismo e da liberdade postulada pelo seu partido, o PSB, ao qual veio a se filiar em 1990. Já disse que Miguel Arraes foi um homem generoso. É preciso somar a essa virtude o fato de ter sido absolutamente fiel, em primeiro lugar, à sua própria indignação com a justiça representada pela miséria que viu desde criança e adolescente. Foi fiel também ao povo, do qual foi um servidor incansável. Não fez política, portanto, para si. Ao contrário, fez da política uma forma de entregar, especialmente às pessoas simples, a riqueza de sua generosidade, seu excesso de vida, se me permitem dizê-lo. Se hoje, portanto, na altura de um século, junto à população, esta lhe reserva um lugar especial, que é o coração, é porque o legado de Arraes lhe chegou sem vícios ou máculas. Tinha que ser assim, pois é fruto do trabalho de um homem cuja régua não era dos dias ou anos, mas de uma experiência civilizatória em que todos tenhamos mais a compartilhar do que a acumular. É sobre esse sentimento de mundo e de bem-querer
ao ser humano que, neste momento de crise, todos nós que fazemos política precisamos pensar. Essa é a nossa cota parte, uma referência de vida pública que nos lega o homem generoso, coerente e fiel chamado Miguel Arraes de Alencar. Portanto, aos seus 100 anos, agora vivo como exemplo a seguir. Viva Miguel Arraes, viva o Brasil que ele tanto amou, viva o Partido Socialista Brasileiro. Muito obrigado.